Nesse momento, então, muita alegria que nós, batistas cariocas, recebemos pastor Irlande, que é um carioca de coração também, e o sabemos, para falar aos nossos corações aqui nesta tarde. Que o Senhor use poderosamente, pastor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Obrigado. Amados irmãos cariocas, é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. Meus irmãos, eu vim para o Rio de Janeiro, do interior do estado, aqui era Distrito Federal, eu vim em 1947. Eu tinha 12 para 13 anos. Aqui vivi 25 anos. Aqui fiz faculdade de filosofia, fiz seminário, aqui estudei, fiz outros cursos, mas aqui fui pastor primeiro da Igreja Batista em Queimados, no estado do Rio, depois do Meier, e fui para São Paulo há 46 anos. Lá me encontro, mas eu não perdi as minhas raízes fluminenses. Porque há pessoas que saem do estado e perdem as raízes completamente. Eu conheço alguns. E não é o caso do pastor Carlos Pepe Novaes. Mas há pessoas que esquecem do seu estado, seu povo, sua gente, seus ancestrais. Mas eu me lembro de São Fidélis, minha terra natal. Eu me lembro lá de Bom Destino, que é interior de São Fidélis. Eu me lembro daquele tempo da minha infância, uma infância muito boa. Brinquei muito, joguei muita bola. Depois é que vim para o Rio de Janeiro, onde a vida continuou. Em Marechal Hermes eu fui batizado, em Marechal Hermes eu casei, em Marechal Hermes eu fui consagrado ao ministério. De Marechal Hermes eu saí para Queimados, primeira Igreja Batista de Queimados, e lá fiquei 3 anos. Em seguida, indo para a Igreja Batista do Meier, onde permaneci 8 anos, e de lá fui para São Paulo, mais ou menos como Abraão, sem saber para onde ia, mas tendo um GPS, o que Abraão teve, guiado pelo Senhor. Então, guiado pelo Senhor, eu fui. Naquele tempo era assim, os pastores de hoje não, mas naquele tempo a gente ia sem saber para onde ia, quanto ia ganhar, onde ia morar. Foi assim que eu fui a minha ida para São Paulo. E estou lá há 46 anos. Parece que nasci lá. Eu gosto de São Paulo. Gosto da cidade. É muito trânsito, aquela confusão, mas eu gosto, uma cidade que tem tudo. Tudo que você precisa, a qualquer hora. Então, estou lá, meus filhos casaram lá, tiveram filhos lá, os 2 são avós, eu sou bisavô 7 vezes, ainda vem mais aí, porque eu tenho neto para casar. Então, é muito bom a gente se adaptar bem a um lugar. Meus irmãos, o melhor lugar do mundo, é a minha conclusão, é aquele em que Deus nos quer, onde Deus nos manda. Esse é o melhor lugar do mundo. Não é o lugar que nós queremos, mas o lugar que o Senhor quer. Mas o convite para estar aqui teve 2 momentos. O primeiro momento, eu fui chamado para falar sobre liturgia batista. Eu já pensei num esquema que ia desenvolver. Depois me mandam língua estranha e unção com óleo e mais apóstolos. Então complicam a minha agenda, não é? Apostolicamente complicada, não é? Carismaticamente complicada. Mas estou aqui para abrir o coração para os irmãos. Como a primeira versão do convite foi liturgia, eu fiz um levantamento interessante da história batista de culto. Encontrei um documento muito interessante. Os estilos de culto batistas têm mudado consideravelmente desde 1609, quando foi fundada em Amsterdã a primeira igreja com esse nome, de Igreja Batista. Os primeiros cultos batistas eram muito longos, às vezes com diversos sermões. Hoje os crentes não aguentam um, mas vários sermões. E nos primeiros dias,
não havia música ou havia canto, não. O mais antigo registro de um culto batista é de 1609, uma carta de Hugh e Anne Bromhead. Essa carta diz o seguinte: a ordem do culto, ou shipe, com E no fim, a ordem do culto e governo de nossa igreja é assim. Primeiro, nós começamos com uma oração. Depois, lemos 1 ou 2 capítulos da Bíblia. Naquele tempo se lia bastante a Bíblia. Além de se ler em casa. Bem, uma oração, depois limos a Bíblia, 2 capítulos, e examinávamos esse texto bíblico, e então nós partimos para um momento de oração. E então falava o primeiro orador, que propunha algum texto da Escritura e profetizava do mesmo. Já os batistas entendiam que profetizar é falar da palavra. É falar da palavra, retirar da palavra com a iluminação do Espírito para abençoar o povo de Deus. Não é revelação nova. Então já no começo, 1609, então a coisa é antiga. Ele então profetizava das Escrituras por espaço de 1 hora, ou 3/4 de hora. Ele escreve hora, H-O-W-E-R. É um inglês bem esquisito. O culto da manhã, conclui Bromhead, começa às 8 em ponto. Em inglês é assim. E continua até às 12. 4 horas de culto. Essa é a liturgia batista. Vocês querem repeti-la, é assim. 4 horas de culto, 2 ou 3 sermões. Não havia cânticos no começo. Cânticos vão aparecer mais tarde, 40, 50 anos depois. Então continuava até às 12 horas. E à noite, o culto começava às 5 ou 6 exatamente. O primitivo culto batista era longo e tratava especialmente da exposição bíblica. Havia exposição da palavra. Não havia cânticos. E os batistas punham grande ênfase na espontaneidade e a participação do auditório. Então havia uma certa interação, certa interatividade entre o pregador e o auditório. Lá pelos anos de 70, do ano de 1600, algumas igrejas batistas já estavam cantando, tanto salmos como cânticos que eles chamavam de feitos pelos homens, man-made songs. Foi uma coisa controvertida e muitas igrejas dividiram-se devido à controvérsia dos cânticos, achando que não devia haver cântico na igreja. Isso aí é uma certa obtusidade daqueles irmãos, porque Paulo aos Efésios diz, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então lá está a base. Por que, meus irmãos ingleses? Por isso que os americanos fazem piadas de vocês. Como nós fazemos dos portugueses, os americanos fazem dos ingleses. Vocês sabiam disso? É aquela coisa de colonizado, né? Benjamin Kitt, esse é um nome importantíssimo na história da enologia batista. Um pastor londrino. Levou a sua igreja a cantar o hino depois da ceia do Senhor. E dentro de alguns anos, estava cantando, a igreja cantava durante os cultos dominicais. Em 1691, vejam só, Kitt publicou o primeiro hinário batista, Spiritual Melody, uma coleção de cerca de 300 hinos. Que produção extraordinária desse homem! Olha que eu vi o nome dele em alguns hinos, não imaginava da produção intelectual e artística desse homem. Então, um hinário, Spiritual Melody, uma coleção de cerca de 300 hinos. Eu gostaria, se eu fosse entendido em música, de ter essa coleção.
para analisar os cânticos que ali se produziram. Bem, irmãos, não se fala aqui de profecia em êxtase, não se fala de língua estranha, não se fala dessas coisas. Essas coisas vieram depois, sobre o século XIX e XX. Não estão aí. Há um movimento nos Estados Unidos de um culto mais espiritual, menos quadrado, como alguns entendem. Então, o culto contemplativo, não é? O culto meditativo, o culto que leva à meditação, à confissão. Falta muito isso. Nossos cultos não têm momento de silêncio, só ruído. É cantando, é orando ou pregando. Nós não temos um momento de oração no culto, oração silenciosa. Não temos. Então, essa é uma crítica que se faz aos nossos cultos. São muito programáticos e às vezes performáticos, não é? Se tornando verdadeiros concertos, verdadeiras peças dignas de um teatro, transformando-se o púlpito em ribalta e não em altar, como deve ser. Então, há essa queixa. Há alguns anos atrás, a Convenção Batista do Estado de São Paulo e a Primeira Igreja Batista do Brás promoveram um congresso de música e me convidaram para ser um dos preletores. Foi no ano de 2002, portanto, há 14 anos. E eu fiquei impressionado com o interesse daqueles irmãos da liderança batista de São Paulo com relação ao culto cristão. Nessa ocasião, eu fiz referência a 2 documentos importantíssimos, produzidos pela Aliança Batista Mundial. A Declaração de Berlim sobre culto, adoração, fruto de um congresso de adoração ali havido, e depois a Declaração de Niterói, de um congresso havido aqui em Niterói, promovido em parceria a Aliança Batista Mundial e a UBLA, União Batista Latino-Americana. Eu tenho cópia desses documentos, que são muito interessantes, que pontuam aspectos importantes que precisamos considerar. Acho que os ministros de música, os regentes, maestros, deviam ter esses documentos para perceber algumas observações em relação ao culto cristão. Por exemplo, uma crítica que merece nossa atenção. Nós tratamos as ordenanças, para usar a linguagem protestante, os sacramentos, como apêndice do culto. O culto, louvor, pregação, depois a ceia. Ou então batismo antes do culto. Nem dentro do culto, antes até do prelúdio. Quando o batismo é uma pregação e a ceia do Senhor é uma pregação. Temos que incorporar essas ordenanças do culto cristão, porque portadoras de grandes mensagens. Pois bem, que é o culto? Quero dizer algumas coisas antes de entrar nos temas principais desse encontro. Culto é reverência, é atributo de valor absoluto, é busca de Deus ou resposta a Deus. O culto cristão é, por excelência, a resposta e não proposta. Não somos nós que, através de louvores e orações, chegamos a Deus. É Deus que se revela a nós, revela a sua bondade, e o culto responde à bondade, à misericórdia e à revelação do amor de Deus. O culto cristão constitui, diferentemente de outras formas que o culto assume no panorama religioso da humanidade, quando parece uma busca ansiosa de Deus, ou tentativa de aplacar a ira de Deus, e aos gritos o ser humano clama por um Deus distante. Repito, o culto constitui resposta da criatura remida por Jesus Cristo, alcançada por sua graça, ao imenso amor de Deus, mediante expressões de louvor, de oração, de adoração. Disse alguém que a adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Adoração é a atribuição de honra e glória a quem o adorador considera
de valor supremo. Geralmente se acredita que a adoração requer uma expressão visível, por meio de ritos, e costuma-se apontar variadas formas de culto, que são expressões visíveis e tangíveis de adoração. Fala-se então a respeito de culto carismático, que dá mais ênfase às manifestações sonoras, às emoções, aos gritos e expressões de louvor. Ao culto didático ou pedagógico, que dá mais ênfase à exposição e ensino da palavra de Deus e à exortação. Ao culto eucarístico, que dá mais ênfase às ordenanças, como a ceia do Senhor, a vida das igrejas protestantes como sacramento. O culto querigmático ou querístico, com ênfase na evangelização dos não convertidos, a cumprir Mateus 28, 19, e foi por muitas décadas, talvez século, a ênfase principal do culto, especialmente vespertino, o culto da tarde e noite. O culto koinoniático, que dá mais ênfase à comunhão, à confraternização, ao culto do corpo vivo. E o culto diaconal, em que Deus é visto no irmão necessitado, é o culto que visa a ação, que desperta a ação e que celebra a ação da igreja no mundo. Há um vocabulário bíblico para a adoração. O Dr. Shedd, no seu livro sobre adoração bíblica, observa que a palavra adorar, proskuneo, e seus cognatos, encontram-se entre 5.000 termos relacionados com o culto. Proskuneo significava originalmente beijar, e mais tarde veio a ser empregado para prestar honra, adorar a divindade, o que era sinalizado pelo inclinar-se, pelo declarar-se, desse modo, submisso. Há um cântico que se canta nas igrejas, aquele adoramos a Ti, Senhor Jesus. Eu vi uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja batista brasileira, cantando assim: adoramos a Ti, inclinando-se. Agora, bater palma no hino desse não dá. Então eu acho que as palmas às vezes não têm nenhuma relação com o momento da alma, o momento da adoração. Mas uma coisa interessante: Santo Espírito, enche a minha vida. Não dá, isso é uma oração, a gente tem que cantar com uma oração. Santo Espírito, enche a minha vida. Não pode ser no ritmo 4x4. Parece até que eu sei música, mas às vezes a gente engana. Então, o verbo inclinar-se. À luz da terminologia dos ensinos do Novo Testamento, adorar é render-se, é submeter-se. E o ato externo deve corresponder ao ato interno e à atitude do íntimo. Jesus disse a Satanás, quando por ele tentado: ao Senhor teu Deus adorarás, é o verbo proskuneo, e só a ele servirás, prestarás cultos, latreuo. Então, ele é que merece adoração. Adorar significa servir, cultuar e oferecer atos de adoração, latreia. Conquanto a adoração por meio de sacrifícios do Antigo Testamento tenha sido transformada em adoração espiritual no Novo, porque aqueles elementos da adoração eram simbólicos, eram prototípicos. Pelo suficiente e definitivo sacrifício de Jesus no Calvário, ainda no Antigo Testamento, deparamos a palavra do salmista, Salmo 51, 19, o seguinte: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Veja o que Deus vê: o coração quebrantado e contrito, não os atos exteriores. Aliás, Deus diz através de Isaías: eu estou cansado do culto de vocês, do barulho de vocês, dos instrumentos de vocês. Eu estou cansado de sofrer, quando Deus sofre um culto. E Deus anda sofrendo muito. Outra vez, o filho dele já sofreu na cruz, para que a gente fazer sofrer com um culto que não lhe agrada? Isso é demais. Por outro lado,
a passagem do culto sacrificial à oração ao culto do coração, Aboda Shebalev, especialmente com a instituição da sinagoga, conhecida como Bet HaKnesset, casa de oração, Bet HaTefila, casa de adoração ou do louvor. É interessante que há uma diferença grande entre o culto no templo e o culto na sinagoga. A Igreja Católica mantém os elementos do culto do templo de Jerusalém, do templo judeu. Já a Igreja Evangélica, os elementos da sinagoga. O nosso culto é mais sinagogal do que do templo, em que nós damos maior importância ao mistério da palavra do que ao mistério do ato, da cerimônia, do sacramento, do sacrifício. Meus irmãos, no culto, o coração da igreja pulsa, renovam-se-lhe as energias espirituais, o povo de Deus respira a atmosfera do céu, ao mesmo tempo em que eleva ao Senhor as dores e aflições da terra. Como lembra Basil Murray, o culto é a ocasião em que, como homens e mulheres, realmente nos sentimos vivos. Quando nós, seres humanos criados à imagem de Deus, começamos a cumprir o propósito mesmo de nossa existência, a relacionar-nos com o Deus que nos fez. Uma das mais belas definições de culto, e lembrada em todo o mundo, é a de William Temple. Vocês conhecem muito bem. Cultuar, vejam que definição linda, é avivar a consciência pela santidade de Deus. Cultuar é alimentar a mente com a verdade de Deus. Cultuar é purificar a imaginação pela beleza de Deus. Cultuar é abrir o coração ao amor de Deus. Cultuar é devotar a vontade aos propósitos de Deus. Por isso, inteligência, emoções e vontade estão envolvidos no ato de adoração. Devem estar. Como diz Martin Achard, para o presente, o culto constitui o traço de união entre o passado rico em atos grandiosos de Deus, de Israel e da igreja, e o porvir tão cheio das promessas do reino celeste. O culto, diz aos crentes de onde eles procedem e para onde os conduz a história. Apresenta-lhes ao mesmo tempo a maravilhosa benevolência e a sagrada exigência de Deus. O culto actualiza, no sentido aristotélico, de transformar o potencial em realidade. Actualiza. A palavra que une a Deus, o povo escolhido, fazendo-a mais presente e viva para aqueles que se congregam a seu chamado. Assim abre aos membros do povo escolhido o caminho do serviço, fortificando-lhes a fé, estimulando-lhes a esperança e despertando neles amor divino. O culto é o lugar venturoso de encontro dos fiéis com seu Deus, enquanto esperam a vinda do seu reino. Do reino que veio e ainda vem, ainda não. Isto é, veio na presença do rei, mas virá gloriosamente com a consumação do reino, a vinda do Senhor. Bem, o culto envolve vários aspectos. O culto é sacrifício, no caso de animais, no Antigo Testamento. Já no Novo, o nosso próprio corpo. Apresentai-vos, não é? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto é temor, culto é alegria, culto é comunhão, culto é louvor, culto é obediência, culto é êxtase, é celebração. Basil Murray escreveu um livro sobre culto como festividade. Worship as festivity. É um livro notável esse. Realmente é festa do povo de Deus, da presença de Deus. Não há lugar para cara feia, para tristeza e para sair triste, como muita gente sai do culto. Há sermão que leva a crente a sair triste. Mas não deve ser. Não é? Aqui não é. Por exemplo, em Barão de Taquara. As pessoas saem felizes daqui. Eu posso garantir. Eu escrevo embaixo. Eu conheço o pregador que ele é bom. Agora os outros, vocês, eu não conheço não. Pode acontecer de muita gente sair tristinha do seu auditório. Bem, é celebração o culto. Como sacrifício, o culto dá ênfase à oferta da própria vida. Como temor, enfatiza a reverência.
Como alegria, o culto enfatiza a felicidade. Como comunhão, a intimidade com Deus. Como louvor, a ação de graças. Como obediência, amor. Como êxtase ou celebração, a adoração em espírito e em verdade. Por que o culto? Porque o ser humano há de cultuar. O homem foi criado por Deus para o relacionamento e comunhão com Ele. E a natureza relacional do ser humano, e de ser finito, e de ser criatura, e sua transcendência exigem o culto. Eis porque, quando não adoram o verdadeiro, os seres humanos elegem deuses falsos. Arão que o diga. Aliás, quando chegar ao céu, eu quero ter uma conversa séria com Arão. Eu quero dizer a vocês que eu tenho já uma agenda de conversas que quero ter no céu. Conversas no céu. Com Arão quero ter uma conversa. Digo, olha, você, Arão, fez mais milagre do que o seu irmão. Você conseguiu pegar os cordões, as pulseiras de ouro, jogar num tacho e sair um bezerro. Isso é um milagre. Sem intervenção humana. Um milagre. Você é um milagroso, Arão. Eu vou falar com ele. Você já pediu perdão a Deus? Aqui está perto dele, não é? Peça logo, porque não dá para fazer uma coisa daquela. Ele fez o bezerro, ele não assumiu. Há muita gente que faz e não assume. Como certos técnicos de futebol. O time perde, ele põe a culpa no time. Eu espero que o meu técnico não tenha feito isso ontem, porque eu sou palmeirense. Bem, por outro lado, o homem pende para Deus como as plantas se voltam para o sol, no fenômeno de heliotropismo. Há como que um teotropismo, um inclinar-se para Deus. Quando nós não nos inclinamos para o Deus verdadeiro, inclinamos-nos para deuses falsos. Criamos nossos deuses, projetamos nossos deuses. A esse inclinar-se do homem para Deus, podemos denominar de teotropismo. O culto constitui, pois, imperativo desse pendor teotrópico do homem. Também o desejo de conhecer e dominar a divindade é outra razão para cultuar. Há um autor alemão, Gerhard von Rad, que tem um livro sobre Moisés. E ele é de opinião seguinte: quando Moisés perguntou a Deus, lá em Horeb, qual é o teu nome? Talvez a intenção não fosse boa. Ele queria dominar Deus, queria usar Deus, como certos pregadores querem usar hoje, dar ordens a Deus. Ele queria dizer, eu sei, eu tenho um nome, pronto, e dizia o nome e operava milagres. Qual é o teu nome? Para que eu possa dizer a Faraó, etc. Disse, eu sou o que sou. Mas qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu sou soberano, eu sou eterno, eu não existo em outro, eu existo em mim, eu sou um ser a ser, não ser em outro. A nossa existência não é dependente, a minha existência não é dependente. Bem, o culto faz-se imperativo pela natureza mesma da igreja. A igreja é comunidade de adoração. Sobre isso diz Segler, que a igreja nasceu no culto, e sua vida é sustentada pela comunhão com seu Senhor vivo. A congregação adoradora é realmente uma comunidade da ressurreição. Vai ser o tema que eu vou pregar domingo à noite, lá na Igreja da Liberdade. De manhã, no culto das 6, da alvorada da ressurreição, vou pregar sobre o divino jardineiro. Eu sei que o pastor gosta de temas assim, ele é criativo. Então, o divino jardineiro, quando Maria Madalena o identificou como se fosse o jardineiro. A verdade é que o Senhor é e cuida de nós, plantas murchas, mas Ele quer fazer belas, com a presença da vida, com o alvoroço da ressurreição. Bem, meus irmãos, anjos e homens, grandes e pequenos, dirigentes e congregação, todos devemos prestar culto a Deus enquanto oramos, louvamos, lemos a palavra de Deus, ouvimos a mensagem ou pregamos a mensagem. Ninguém comparece na casa do Senhor apenas para assistir ao culto. Talvez alguns aparecem para assistir o culto, isso é, ajudar,
no seu desenvolvimento. Mas assistir ao culto, ninguém. Nós não viemos aqui como espectador, como se estivesse num teatro. Não e não. Somos todos chamados a adorar a Deus que é Espírito, o que implica em que o culto no qual Ele tem prazer é espiritual. O sacrifício de um coração humilde, contrito, grato e adorador. E por aí eu vou. Ora, que lugar terá no culto assim concebido e compreendido os elementos que os irmãos apontam como objeto de reflexão, mais uma vez, dos batistas cariocas? Unção com óleo no culto. Onde existe base bíblica para isso? Eu só quero um texto. Eu só quero um texto que alguém me mostre que no culto da igreja primitiva havia unção com óleo. Não há. Então, para mim, não há problema. O que há é o desvio daqueles que adotam essa prática. Mas não existe. Mas em Tiago, mas lá não é a igreja. Se alguém estiver doente, chame os presbíteros, que irá visitá-lo. E então ele o ungirá e orará, e Deus o levantará, perdoará os seus pecados. Mas sim, nós precisamos de ver que unção foi aquela. Vamos refletir um pouco sobre unção com óleo. Vocês já estudaram isso, mas eu trago algumas coisas, fruto naturalmente de pesquisa. No Antigo Testamento, meus irmãos, existem alguns verbos a significar ungir. O primeiro verbo é dashen, que significa originalmente ser gordo, próspero, engordar, ungir. Interessante que a Bíblia, o Antigo Testamento, identifica a gordura com prosperidade. Hoje a gente sabe que não é assim. Não é? A gordura não é sinal de prosperidade, é sinal de alerta. É um sinal amarelo que lhe manda cuidar de sua saúde, não misturar carboidratos, não comer demais, não ver uma vida sedentária. Ninguém veio para cá pensando nisso, em receita para emagrecer. Mas alguns pastores são gordos, as ovelhas magrinhas, eles gordos. É impressionante, alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa está errada. O pastor parece que pastoreia à distância, é um telepastor, é um pastor virtual. Ele se comunica através de e-mails, através de mensagens do WhatsApp, e ele vai se comunicando e achando que está comunicando muito bem. Não há presença do pastor na vida das pessoas. Eu gostaria de sugerir aos tesoureiros que estão aqui, que se seu pastor é assim, mande um cheque pela internet para ele. Manda um cheque, segue em anexo o seu cheque. Para um pastor virtual, pagamento virtual. Vocês não acham justo isso? Eu acho. Muito pastor mudaria de vida se recebesse um chequinho desse. Um chequinho virtual, bonitinho, uma cópia bem feita, não é? E a gente pode fazer uma cópia bonitinha. Você recebe, vai ao banco, não funciona. Assim também a sua mensagem é muito fria. Perguntaram a José Saramago o que ele achava da internet, o que achava da correspondência pela internet. Ele dizia, muito interessante, Prêmio Nobel da Literatura de Portugal. Ele diz, é interessante, rápida, comunicação, instantânea. Só que um e-mail não retém a mancha de uma lágrima. Antigamente, como foi o meu tempo, eu namorei a minha esposa que estudava na Pedra de Guaratiba, no Instituto da Pedra de Guaratiba, a gente se correspondia. Toda semana uma carta de 10, 11 páginas. Sei tanto assunto que a gente arranja. Eu tinha assunto para isso, e ela também. Bem, a carta levava uma semana para ir, depois outra semana para voltar. Eu recebia e respondia no mesmo dia, ela recebia também. Meus irmãos, um e-mail não retém a mancha de uma lágrima, e às vezes, numa carta manuscrita, você vê à margem uma mancha, você percebe que ali a pessoa chorou, a pessoa se emocionou. Você então tem muito mais do que as letras,
você tem as emoções. No e-mail você não tem. Então eu acho que precisamos nos comunicar de maneira melhor. Vamos fazer cartas escritas à mão? Mas as pessoas não sabem mais escrever. Há pouco eu estava com o meu livro de oração, é um livro daquele de ata, de 200 folhas. Estava escrevendo minha oração diária. Eu, além de orar, a viva voz, eu escrevo. Eu oro por 377 pastores por semana. Já orei pelo pastor Carlos, já orei pelo pastor Josué, essa semana. Não posso orar por todos, nós temos milhares. Eu só seleciono alguns que estão nos extremos, ou que estão em um momento muito feliz ou um momento de dificuldade, às vezes enfermidade. Eu oro então. Eu gosto de encontrar com colegas e dizer, eu estava orando por você. É bom demais a gente orar. Pois bem, eu estava, e uma moça observando, curiosa, como é bonito escrever à mão. Eu não sei escrever. Ela disse, estava no computador dela escrevendo. Ou no telefonezinho, que tem uma velocidade enorme. Eu não aprendi aquilo, não sei se vocês já aprenderam, a escrever com os dois dedos. Eu não sei, eu escrevo com um só e com dificuldade. Bem, nós precisamos, meus irmãos, de comunicar, a verdade é essa. Bem, o primeiro verbo então é isto, mas também o verbo dashem significa ungir. Ter a cabeça ungida com óleo, no Salmo 23, significa ter as bênçãos e alegria de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, portanto, é o símbolo de alegria. O segundo de uso mais frequente é o machá, que significa ungir, espalhar um líquido. O verbo e seus derivados ocorrem cerca de 140 vezes no Antigo Testamento, com mais frequência no Pentateuco, e significa a unção sagrada, como criou no grego do Novo Testamento. Isaías 61:1, Daniel 9:24. No contexto ritual, ungir a cabeça, ungir o altar, ungir a bacia, lá no Santo dos Santos. Êxodo 40:9-14. Machá é empregado, na maior parte das vezes, para significar o ato de investidura cerimonial em cargos de liderança. Era o derramamento de óleo que estava num chifre, era posto dentro de um chifre de boi, e então o conteúdo dele era posto sobre a cabeça da pessoa, porque ocorreu na investidura real de Saul e de Davi. O sumo sacerdote era também ungido, Êxodo 29:7, número 35:25. Também em duas ocasiões ocorre a unção de profetas, 1 Reis 19:26, Isaías 61:1. Outro verbo é o verbo suk, ungir, é empregado para designar o processo físico de ungir o corpo com azeite de oliva e outras substâncias, especialmente depois do banho. O seu efeito era produzir perfume, portanto era um objetivo cosmético. Era muitas vezes usado para atender também necessidades de tratamento de saúde. Era símbolo esse óleo de satisfação, de alegria e também sinal de hospitalidade, consideração. Jesus diz à mulher que lhe ungiram os pés. Eu entrei aqui, não recebi nem do criado da casa uma manifestação de agrado com a unção dos meus pés, mas essa mulher fez isso. Aliás, o amor de Maria foi extravagante, não só pelo gasto, porque ela gastou, corresponderia hoje a mais de 10 mil reais, custava aquele perfume, salário de um ano, salário mínimo, 1 denário, 300 denários, só fazer as contas. Mas ela fez uma coisa absurda, que uma mulher judia não podia fazer, soltar os cabelos para alguém que não fosse o seu próprio marido. Ela soltou os cabelos para enxugar os pés de Jesus, e fez isso porque muito amou. São as extravagâncias do amor, extravagâncias da gratidão. O Senhor fez isso. Então vejam, era símbolo então de satisfação, mas também para fins sagrados, no caso do suk. Interessante atentar para as lições contidas em 1 Coríntios 2:14-16, 1 Pedro 2:5-9, mas não tenho tempo para examinar. Há 4 significados de unção. Ungir alguma coisa ou alguém indicava separação oficial para o serviço divino, e envolvia ao mesmo tempo honra
e responsabilidade do ungido. O ungido era honrado e tinha responsabilidade por sua unção. Levítico 8:12, conferir com Êxodo 29:16, 36. Embora os agentes dela, da unção, sejam sacerdotes ou profetas, a Bíblia refere a ela como se fosse ministrada pelo Senhor, fosse ungido pelo Senhor. O Senhor usou instrumentos para a unção. Em consequência, o ungido se tornava inviolável e havido como pessoa merecedora de alta consideração. Davi se negou a ferir Saul, como eu faria isso ao ungido do Senhor? Ainda tendo em Saul um inimigo, um adversário, não é isso? Cortou apenas um pedaço de seu manto, não é isso? Para dizer, olha, eu estive tão perto, cortei, de ter cortado a sua cabeça, mas eu não atentei contra o ungido do Senhor. Pois há muito crente hoje que estaria pronto a cortar, não só o paletó do pastor. Eu estou falando da realidade de São Paulo, não estou falando do Rio de Janeiro, não. Eu só conheço bem a realidade de São Paulo. Estou 46 anos, hein? É pior? Não me fale, porque senão eu posso levar para São Paulo a notícia e eles pioram lá as coisas. Bem, pode-se inferir que a capacitação divina acompanhava o marchar, o Espírito se apossou deles. Portanto, ungir é um ato simbólico do Espírito, da capacitação espiritual. Se nós temos a realidade, por que o símbolo? Se nós temos o sol brilhando, por que acender a vela? Como é que vamos ficar presos aos ritos do Antigo Testamento, se eram figura? Por que ir a Jerusalém, ir a Israel comemorar a festa dos tabernáculos, se essas festas eram simbólicas, preditivas da festa da redenção? Então não vamos agora ficar repetindo aqueles ritos. Devemos ter então muito bom senso, mas há uma, digamos, insistente busca do Antigo Testamento para modelar a vida cristã, quando o Antigo Testamento tem que ser interpretado à luz do Novo. Jesus é a chave hermenêutica, ainda que os batistas da Convenção do Sul tenham tirado isso da sua declaração doutrinária. Eu acompanhei as coisas. Lá a declaração diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se eu pegar várias passagens do Antigo Testamento, mandando cometer pena de morte, vamos adotar a pena de morte. Eu só não pratico a pena de morte se eu olho a pena de morte à luz do Novo Testamento, à luz dos ensinos de Jesus, que a revelação foi progressiva e gradativa. Então eu tenho que olhar as normas do Antigo Testamento à luz de Jesus, dos ensinos de Jesus, da ética de Jesus. E às vezes não fazemos isso. Alguns assessores dos Bush, do pai e do filho, foram dessa linha. Não, a promessa a Salomão, a Davi, é de que tudo aquilo lá, Irã, Iraque, tudo pertence a Israel. Pode ir lá e mandar ver. E ele foi. Mas aí recuou, não tomou aquelas terras. Bem, na forma de Mashiach, a palavra aparece associada ao libertador prometido, e que viria, um governante justo e cheio do Espírito. Mas é interessante que Mashiach foi aplicado a Ciro, o que se tornou um escândalo exegético para muitos intérpretes da Bíblia. Como Ciro pode ser chamado o Messias, o meu ungido? Aplicado a Ciro, Mashiach tem de ser entendido como escolhido pelo Senhor, designado pelo Senhor para uma tarefa específica, a saber, a libertação do povo de Deus. Isaías 45:1. Mashiach é alguém escolhido para uma tarefa especialmente de libertação. Veja, este é o sentido cerimonial da unção do Antigo Testamento. No Novo Testamento ocorrem o verbo ungir e o substantivo unção, para traduzir especialmente dois verbos: aleifo, que denota o processo pelo qual substância gordurosa, suave, miron, unguento, ou óleo, azeite, elaion em grego, era esfregado, esparramado, ou derramado sobre a pessoa ou objeto.
E no Oriente, a prática de ungir era muito difundida. Salienta Brunotti, na Bíblia comentada, a Bíblia de Estudo Vida Nova, que no pensamento antigo, várias espécies de óleos de unção Elion tinham a capacidade de penetrar profundamente no corpo e produzir força, saúde, beleza e alegria. Também a ideia de ungir granjeou, desde tempos remotos, um significado simbólico e religioso, além de seu uso cosmético e terapêutico. Unção, em sentido literal e não figurado, é no Novo Testamento expresso pelo verbo aleipho, ao passo que crio e crisma são empregados exclusivamente em sentido religioso e simbólico. É interessante que em Tiago 5, 14 e 15, que é a passagem que os que gostam de praticar a unção com óleo buscam, lá nessa passagem, o verbo é aleipho. Não é, portanto, uma unção religiosa. É, quem sabe, terapêutica. Alguns acreditam que Tiago tem empregado o termo em sentido medicinal. Outros acham que unção aí é empregada em auxílio à fé. Você unge, então você está auxiliando a sua fé, fortalece a sua fé, você vai orar com mais confiança, vendo o óleo que é espalhado na cabeça do doente. Sendo sinal externo da cura a ser concedida por Deus mediante a oração fervorosa. Tiago diz que os presbíteros da igreja devem ir, ungir e orar, e a oração de fé salvará, não é a unção. Portanto, não é a unção que salva, que cura, é a oração. Portanto, aí a unção é símbolo, e quem sabe algo de valor terapêutico. Então, meus irmãos, não vejo nas minhas leituras e pesquisas feitas ao longo de 56 anos de ministério, e sempre lendo e estudando muito, nenhuma base bíblica real para a unção de pessoas, principalmente como alguns pastores ficam lá na frente, vão ungindo, as pessoas vão passando, pondo um azeite. Não é doente a pessoa, você não sabe se é. Por que essa unção? Não tem sentido. É algo em que você dá mais valor ao símbolo do que à realidade. Se você quer que essa pessoa seja tocada pelo Espírito, comunique a palavra, ore sobre ela, para que o Espírito de Deus atue no coração dela. Não é o azeite que vai fazer diferença, ainda mais se for ruim. Alguns dizem que traz azeite de Israel, não sei o quê, eu não sei de onde vem não, mas não tem cara de ser de Israel não. Mas trazem pedra do Sinai, do Sinai, trazem água do Jordão. Impressionante, esse fetichismo que caracteriza certa ala do evangelicalismo brasileiro, uma coisa triste, e nós vamos entrando nessa, quer dizer, há pastores batistas que não estão contentes em obedecer a palavra, pregar a palavra, crer na palavra, crer no poder de um Cristo que salva, independentemente de óleo ou de qualquer outro sinal. Com relação a línguas estranhas, elas foram profetizadas. Deus diz a Israel, através dos seus profetas, que povos de língua estranha, desconhecida, viriam em juízo para levar essas nações. Por isso que Paulo diz, lá no contexto de 1 Coríntios 14, que é um sinal para o descrente, não um sinal para a crente. Falando do juízo de Deus, isso é para o judeu descrente. Deus está usando gentio para falar uma língua que você não entende, viu? Você acha que é o eleito, é o bom, é o escolhido de Deus? Pois olha, o gentio está falando. Bem, hoje nós temos clara compreensão do que seja a mensagem cristã. Aqueles sinais que acompanharam os apóstolos, que de certo modo corroboraram o seu chamado apostólico, não são necessários hoje. Pelo contrário, alguns deles se tornam enganosos hoje, quando Jesus diz no sermão que ele
prega de que dá conta, Mateus. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome, não curamos, não expulsamos demônios. Nunca me conhecestes, vós que praticais a iniquidade. Então, os chamados sinais podem ser enganosos. Eles tiveram um papel digamos, do credenciamento apostólico, da credencial dos apóstolos. Então, a ação deles, Deus operando através deles, milagres, até de ressurreição, como foi de Dorcas. Aquilo dava como que a autoridade, e o mundo passou a ver, e os judeus, tanto quanto os gentios, viram que esses eram homens de Deus e anunciavam o novo reino, o poder de um Deus que cura, que transforma e que redime, transforma a vida humana. Então, a língua estranha, ela existiu, primeiro, em Atos 2, em cumprimento à profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Naturalmente, aqueles que se abrissem a Deus, porque o Espírito foi dado para que glorificassem a Deus, e o incrédulo não vai glorificar a Deus. Eles vão ouvir a glória de Deus, mas não serão possuídos por essa glória, evidentemente. Deus não violenta a vontade humana, por isso eu não creio nos pontos fundamentais do calvinismo. Eu creio na soberania de Deus, mas creio também no livre-arbítrio. É algo incompreensível, mas a Bíblia ensina as duas coisas. Eu prego como se tudo dependesse do homem, e eu creio na salvação como se tudo dependesse de Deus só. Entende? Então, prego o Evangelho, sei que aquele que crê está salvo para sempre. Agora, as línguas ali em Pentecostes, estavam milhares de pessoas em Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa, celebrando a colheita, quando os 120 estavam orando no cenáculo, e o Espírito desceu em forma de chama de fogo, e uma ventania soprava, e eles saíram. Repare que o Espírito vem sobre nós, para que saiamos das quatro paredes. Interessante, não ficaram lá, o ter ficado lá gritando, como aconteceu numa assembleia, não sei se você conhece essa história, o povo gritando lá dentro, e o irmão porteiro passou o incrédulo e perguntou: o que está acontecendo aí? Essa gritaria, é que Deus está operando. Aí o incrédulo perguntou: sem anestesia? Porque estavam gritando demais, não é? Meus irmãos, o Espírito nos capacita para que demos testemunho, para que glorifiquemos a Deus. E esses 120 desceram, e a multidão veio ao encontro deles, milhares de pessoas, e cada um ouviu o testemunho da glória de Deus, das obras de Deus, em sua própria língua. Então, foram línguas estrangeiras, está claro, línguas estrangeiras. Mas aconteceram fenômenos depois em Éfeso, em Cesareia, na casa de Cornélio, que falaram línguas. Por que falaram línguas? A nossa declaração doutrinária é clara a respeito disso. Porque os judeus talvez entendessem que a promessa era para eles só. Mas agora a promessa do Espírito alcança o mundo gentílico. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quanto o Senhor chamar. E lá está a prova. O próprio Pedro ficou impressionado com isso. Primeiro Deus lhe mostrara a visão, não é? Daquele lençol preso pelas quatro pontas, e animais de todo tipo. E que Deus mandava, a voz do céu dizia: mata e coma. Mas como eu vou matar, se é animal imundo? Não faças imundo o que Deus purificou. Deus preparou o coração de Pedro para ir até Cesareia, e lá fosse um instrumento de Deus para a salvação da família de Cornélio e dos seus soldados, dos da sua casa e de outras pessoas que lá estavam, porque ele estava aberto a ouvir. Todos nós estamos aqui diante de Deus para ouvir o que Deus tem para falar-nos através de ti. A postura de Cornélio foi linda, não foi? E aí, quando Pedro orou, o Espírito veio sobre eles, falaram línguas. Aí não foram estrangeiros, foram línguas estranhas.
mas para provar que o Espírito era para todos. Não há uma elite, seja étnica, seja espiritual. A graça vem para todos. Os dons da graça, os carismata, são para todos os que creem, não para uma elite. Então, ali aparecem os dons. Mas, numa igreja do Novo Testamento, por sinal, a igreja que mais trabalho deu a Paulo, a igreja corintiana, é corintiana, vocês sabem, de Coríntio. Quem nasce em Corinto é corintiano. Vocês sabem disso. Não sei porque riem. Pensando que o senhor fala de futebol. Vejam que é uma igreja cheia de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo então diz, olha, que eu morri por vocês? Não, foi Jesus. Então, vocês devem estar unidos em torno de Jesus. Que nós somos? Ele não pergunta quem somos, o que nós somos? Somos apenas diáconos, apenas servos, usados por Deus para que através de nós a palavra lhes fosse pregada. Então nós somos servos de Deus. Mais tarde ele vai usar outra palavra para servos, hyperetai, que os homens os considerem como ministros de Cristo, e despenseiros, outra palavra para ministro, não é? Da graça, da multiforme graça de Deus. Irmãos, na verdade, o que ocorre em Corinto é que era uma igreja muito difícil. Eu não sei, isso Paulo vai me contar no céu. A minha desconfiança, eu vou conversar com ele lá, lógico que eu tenho uma curiosidade enorme para saber qual é o espinho na carne dele, quando ele estava aqui. Porque nós não sabemos, é uma coisa boa, que cada um tem o seu. E a gente ouve, como Paulo ouviu, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é bom que a gente não saiba, não é isso? Se a gente soubesse, coitado de Paulo, como sofreu. Mas não, todos nós temos um espinho, às vezes um espinho grande, dói. Você tem um espinho, um estrepe no pé, você anda mancando. Assim como Jacó, depois da luta com o anjo, manquejou, claudicou, assim nós mancamos com o nosso espinho, mas a mesma promessa que o Senhor fez a Paulo, faz a nós, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois bem, apareceram dons de falar língua estranha, dons de milagres, dons de revelação. Não havia ainda o texto bíblico, o texto dos apóstolos escrito, difundido. Então, Deus usava determinadas pessoas para trazer revelação, trazer conhecimento, o espírito de discernimento da sabedoria. Por exemplo, quando Paulo disciplina a questão das línguas, no capítulo 14, ele diz, bem, eu não vou proibir que falem línguas. Agora, 1 ou 2, desde que haja intérprete, e os outros julguem, porque a palavra mesmo interpretada não pode ter nada de Deus, porque há muita língua estranha aí, que é treinada, é ensinada, sabe? Não tem nada de espiritual. Então, haja aquele ambiente controlador da verdade. Eu pergunto a vocês conhecem alguma igreja que só tenha 2 falantes em línguas e com 2 intérpretes? Vocês conhecerem aqui no Rio de Janeiro, por favor, me digam, que eu vou visitar essa igreja. Conhece alguma igreja? Lá em São Paulo não existe. Não sei se existe lá em Brasília. Talvez no Palácio. Eu falo umas línguas esquisitas lá. Falam, depois dizem que não falaram, não sei se a gente entendeu errado, alguma coisa esquisita, há um ruído, essa expressão usada, não, há um ruído na comunicação. Na verdade, meus irmãos, aquelas línguas foram para dizer aos judeus, viram? Vocês, e eles estavam espalhados por todo o mundo, vocês sabem que o cativeiro dos judeus, tanto na Babilônia como na Síria, especialmente na Babilônia,
permitiu que os judeus que lá permaneceram espalhassem pequenos templos, locais de culto, de leitura da lei, de oração, que foram as sinagogas. Sinagogas que foram o lugar preferido de Paulo. Ele chegava lá, começava o seu testemunho numa cidade lá. Pois bem, a promessa se espalhou por toda a ecúmene, isto é, todo o mundo habitado, porque judeu se espalha em todo o mundo. Há uma cidade do Império Romano que não tinha 10 homens judeus. Vocês sabem que cidade é essa? Havia uma cidade importante do Império Romano que não tinha 10 homens adultos. Não tinha. Que cidade é essa? Hein? Filipos. Acertou. Na mosca. Vejam que Paulo procurou uma sinagoga em Filipos. Não havia, porque não havia 10 homens. Porque a condição para a construção de um templo, de uma sinagoga, era a existência de 10 homens. Por causa daquela oração, lembram-se? De Abraão, por Ló, para que Deus não destruísse Sodoma e tal. Se houvesse 10, Deus não destruiria, se houvesse 10 justos. Quer dizer, a igreja é um elemento preservador de uma comunidade, de uma cidade, de um país. Nós somos uma presença abençoadora no mundo. Bem, meus irmãos, a esperança messiânica foi mostrada, mas os judeus ainda continuavam orgulhosos. Agora, quando vem alguém da comunidade cristã e fala uma língua desconhecida do judeu, diz: olha, é o cumprimento da profecia. Eu vos falarei através de um povo de língua estranha que vocês não conhecem. Então a língua estranha foi para o incrédulo, não foi para o crente. Por outro lado, diz Paulo, que aquele que fala em língua, fala em mistério, isto é, ele não entende bem o que está falando, ele estaria falando com Deus, mas a comunidade não é edificada. Quer dizer, o único dom egoísta da relação de dons, é um dom autista, só para a pessoa, não abençoa os outros, a menos que seja interpretado. Não é o que ocorre nas comunidades hoje. Então, nós não podemos admitir como normal uma língua estranha, não interpretada, quando já temos toda a revelação do Novo Testamento, do Antigo Testamento, em nossas mãos. Então, hoje, o dom da profecia não consiste em falar algo novo da parte de Deus, é iluminar algo que está na palavra e que nós trazemos para o nosso auditório, para a nossa igreja, para a nossa comunidade ou para as pessoas. Quando um crente vem a mim e diz assim: pastor, Deus me falou, eu pergunto: falou onde? Mostre-me na Bíblia, porque se não bater com a Bíblia, ele não falou. Você sabe que uma vez, uma senhora, membro da igreja de São Paulo, disse: pastor, eu tenho uma vizinha, que ela escreve coisas lindas, ela ouve uma voz que determina que ela escreva, ela começa a escrever poemas, coisas lindas. Ela me mostrou, eu fiquei encantada, eu fiquei perturbado. O senhor aceitaria uma entrevista com ela? Eu aceito. E eu posso assistir? Pode. Vieram as duas. Quando eu tenho um desafio assim, eu peço a Deus que me abençoe, me ilumine. As duas sentaram e eu ali. Então comecei a conversar. Então, a senhora ouve uma voz, e a senhora então escreve. Ela me deu então manuscritos, textos bonitos. Comecei a ler e orar. Senhor, dá-me tua iluminação agora. De repente eu olhei para ela e disse: no momento em que a senhora está ouvindo a voz, a senhora ora a Deus. Ela disse: eu não consigo. Aí eu disse: esta voz não é de Deus, é do diabo. Ela foi em cima. Se você não consegue orar, essa voz não é de Deus, não há diálogo. Essa voz vem de outra fonte. Então cuidado com isso. Meus irmãos, na década de 70, houve um irmão que é dono de uma imobiliária lá em São Paulo, e
sumiu um dia do escritório dele. O escritório ficava no mesmo prédio em que ele morava, na Conselheiro Nébias. Quem conhece São Paulo, conhece essa rua. A irmã, a esposa me ligou: pastor, fulano sumiu, não vou dizer o nome dele, sumiu, pastor, e já procurei, a irmã já foi à polícia, já foi aos hospitais, já procurou, já, pastor, fiz tudo, mas eu vou ainda procurar, quem sabe no interior. E ela pesquisou, passaram-se 25 dias, e nada de sinal. Visitaram delegacias, visitaram o DOPS, que havia lá em São Paulo, perto da Estação da Luz, e nada, o homem não estava. Aí uma senhora, que se dizia profetisa, tinha visões, ligou para a casa dela: irmã fulana, eu tive uma visão e sei onde seu marido está, a senhora terá de vir à minha casa. Aí ela me ligou: pastor Irlande, eu recebi um telefonema, eu devo ir lá? Eu digo: não, porque se é profeta de Deus, sai e vai à sua casa falar. Profeta nenhum se faz de rogado, profeta nenhum. Meus irmãos, eu tenho a Bíblia como norma, sabe, para a minha interpretação. Aí o que ela fez? Deu o famoso jeitinho brasileiro, chamou uma amiga, disse: você pode ir a esse endereço dessa senhora e perguntar a ela, talvez até tenha que inventar uma mentirinha, não estou bem de saúde, aquela história, perguntar onde está o meu marido. Aí a mulher foi, voltou e contou. A irmã, em êxtase, em tom solene, disse: eu vi o senhor fulano com uma loira. Nunca é com mulher feia, não sei por que as visões nunca dizem uma mulher feiosa, não, uma loira bonita no interior de São Paulo. A irmã ficou triste, não quis falar comigo. 5 dias depois eu recebo um telefonema, ele estava preso no DOPS. Esse homem apareceu, não, sozinho, nem o louro apareceu lá, nem um papagaio ele tinha para conversar com ele. Ele quis ler uma Bíblia, e arranjaram uma Bíblia para ele, leu a Bíblia toda em um mês, desde as primeiras páginas, algumas das primeiras páginas estavam rasgadas, ele leu até Apocalipse. Quer dizer, uma beleza, uma boa cadeia para certos crentes. Sei, o jeito lê, pastor, garanto que alguns irmãos da sua igreja, de Barão de Taquara, presos, ficariam santos, leriam a Bíblia, evangelizariam. Bem, então ele veio e disse: pastor, sabe por que ele ficou preso? Porque ele tinha contato com o gerente da Caixa Econômica, e desconfiavam desse gerente da Caixa Econômica. Enquanto não prenderam o gerente da Caixa Econômica, não soltaram. Coisas daquele regime que foi duro, regime militar. Mas vejam só, ela viu esse irmão lá, no interior, com uma loira. Meus irmãos, cuidado com visões, cuidado com essas coisas, cuidado. Há um pastor bem sucedido, já está aposentado, ele era noivo, e a noiva dele, a mãe da noiva, era meio chegada a certos grupos carismáticos e tal. Foi uma reunião de oração, no meio da semana. Lá havia um rapaz dirigindo. O rapaz fechou os olhos e fez uma oração. Começou a falar: minha serva, você está noiva, mas esse homem não é aquele que eu preparei para ti. Sabe o que ele queria? Casar com ela. Mas a moça, batista, boa batista, disse: não, isso não vem de Deus, não. Ela voltou para casa, continuou o namoro, casou, já comemoraram mais do que bodas de prata. Eu posso dizer, quando a coisa é boa, a gente pode dizer. Pastor Marcílio Gomes Teixeira e a irmã Helena. A irmã Helena era a filha dessa irmã, chegada à reunião de oração, meio quentes. A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos ter os olhos abertos para essas coisas. Eu tive um primo que morreu vomitando sangue, com hemoptise. Ele se converteu, começou a tomar streptomicina, melhorou,
Um dia uma profetisa na igreja disse: meu servo, tu já estás curado. Joga todo o teu remédio fora, porque estás curado. Ele jogou. E ele começou a vomitar sangue na igreja. Ela o amparou com os braços, uma senhora idosa. E ele morreu. Então, meus irmãos, essas coisas me deixam muito cuidadosos quanto ao ensino da palavra. A palavra tem que ser a norma para a nossa vida. Aqui no Rio apareceram dentes de ouro. Apareceram. Quando apareceram os dentes de ouro, me vinham perguntar: pastor, e dente de ouro? Isso não é de Deus. Deus não é protético, Deus é criador. O dente perfeito é de osso, dente de ouro é prótese, é algo humano. Esse dente não é de Deus. E não é que não era mesmo? Houve teólogo que chegou a dizer que é dente de anjos. Nunca vi anjo precisar de dente, ainda mais dente de ouro. Então, são essas coisas. Eu parto o seguinte: Deus é criador, o que Deus faz é perfeito. Viu Deus tudo que tinha feito, era tudo muito bom. Então Deus não vai fazer uma coisa mais ou menos. Deus não vai fazer prótese, nem órtese, vai fazer completo. Eu creio em Deus assim. Meus irmãos, eu não creio que haja um dom apostólico hoje, de apóstolos com a mesma dimensão, com a mesma estatura, com a mesma significação teológica e revelacional dos apóstolos escolhidos por Jesus. Apostoléu, vocês sabem, é enviar. E enviar preferentemente para além das fronteiras, do limite. Não há um apóstolo dentro de um templo. O apóstolo é mandado para fora. Tanto que existe um verbo ex-apostoléu, enviar para fora. Na verdade, quando Paulo escreve aos Efésios, Deus deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Ele pode estar se referindo aos apóstolos que Jesus escolheu, e o apóstolo devia atender a algumas condições. Primeiro, tinha que ter visto Jesus em carne, tinha de ser testemunha da ressurreição. Portanto, os apóstolos de hoje não têm essas credenciais. Então, o apóstolo hoje, o que é o apóstolo hoje? Eu creio que o apóstolo é aquele que tem o dom missionário. Aquele que tem o dom de Deus para ir para fora de sua igreja, fora do seu estado, fora do seu país. Há um casal em São Paulo, não sei se já foi para o campo de missões, mas o pastor Daniel e a Priscila Feitosa, ela de origem norueguesa, com 2 filhinhos lindos. Ela sentiu no coração, ele também, o impulso de Deus para ir para o Paquistão, trabalhar num hospital evangélico, com missões americanas. Ela foi lá, passou alguns dias, fez mais de 50 partos. Vocês sabem que a mulher muçulmana não pode ser assistida por médico homem, tem que ser por mulher. Enquanto os maridos nem entrar no hospital podem, ficam no pátio. Então o marido vai evangelizar, o pastor vai evangelizar os homens que estão no pátio, e a mulher dentro da maternidade, evangelizando as mães. Meus irmãos, esse dom missionário, deixar tudo, deixar o conforto, ela com residência médica concluída, com emprego certo, ele com 2 concursos, funcionário público, deixa tudo para ir para o campo missionário, é um dom apostólico, mas não desse tipo de apóstolo, que deita a doutrina, que se torna chefe de igreja, fundador de uma denominação. Não existe isso no Novo Testamento, isso é uma usurpação do ofício apostólico. Mas usurpam até Cristo. Eu soube que Edir Macedo é chamado lá no templo de Jerusalém como sumo sacerdote, quando nós sabemos que o sumo sacerdote é Jesus. É Jesus que entrou no Santo dos Santos. Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos, vamos estar fiéis à palavra, não vamos na invenção do que estamos vendo e ouvindo por aí. Nós precisamos de firmar as nossas estacas doutrinárias na palavra. Não se trata de um fundamentalismo exacerbado, se trata de uma fidelidade consciente à doutrina e aos princípios da palavra de Deus.
Deus abençoe os batistas cariocas, para que compreendam essas coisas todas, como já vem compreendendo, e que esta denominação no Rio de Janeiro seja uma grande bênção. Eu tenho saudade da convenção carioca. Vocês sabem que eu fui consagrado em 60. Em 67, eu vim para o Meier. Em 63. Em 64, fui eleito presidente da convenção. Eu tinha 30 anos incompletos. E aí, houve uma assembleia extraordinária na primeira igreja. O dia da Revolução. Quando eu voltava para casa à meia-noite, uma assembleia bem tumultuada, então o rádio dizia que exércitos vinham lá de Juiz de Fora e tal, marchando contra o Rio de Janeiro, aconteceu aquilo tudo. Mas naquele dia, 31 de março de 64, eu fiz uma coisa de que me arrependi tremendamente. Eu vou contar o meu pecado. Havia um assunto muito complicado, viu, irmão Waldheim? Ele que é presidente da convenção. Havia um assunto complicado. Discussão em plenário. Delcia, essas feras no plenário. Aí levanta-se o pastor João Sorém e diz o seguinte: senhor presidente, se eu não estiver fora de ordem, eu quero formulou a proposta dele. Eu raciocinei assim: esse monstro, que sabe tudo de regras parlamentares, está em dúvida se está fora de ordem? Está fora de ordem. Doutor Sorém, só está fora de ordem. Eu continuei na confusão da discussão. Mais tarde, no centenário da primeira igreja, eu fui um dos pregadores. E aí eu pedi perdão a ele, publicamente, por havê-lo posto fora de ordem, sem ter convicção, mas pela autoridade dele. Que Deus nos abençoe, gente. Que o Espírito de Deus nos ilumine.